Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal oficial no YouTube do Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos bem-vindos. Nós lembramos sempre aos nossos irmãos que nos acompanham em seus lares para colocarem um recipiente com água para ela ser fluidificada no decorrer da nossa reunião. Também lembramos que ao término da reunião tem aquela música ao fundo, uma música instrumental, para que seja feita a concentração justamente no momento do passe. E bebam lá essa água que está sendo fluidificada. Ela pode ser bebida com remédio, caso vocês utilizem medicamento, né? Ou em doses homeopáticas de manhã, de tarde e de noite, tá bom? Vamos então iniciar a nossa reunião com a página de abertura. Vamos prestar bastante atenção, que a nossa irmã Maeli vai ler para nós, em seguida a prece, e depois a nossa irmã Cristiane trará a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, Emmanuel, pelas mãos do Chico Xavier. Lição 48, Diante do Senhor. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Jesus, João 8, versículo 43. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos, emprestar sem exigir retribuição, desculpar incessantemente, amar os próprios adversários, ajudar aos caluniadores e aos maus. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagarosamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social, com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram. E nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho, na caridade e na luz, para engrandecimento do Espírito Eterno. Registram os chamamentos do Cristo, todavia algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade, contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável, com o equipamento, porém, ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Graças a Deus.
Graças a Deus, graças ao nosso mestre, amigo Jesus, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em seu nome para aprendermos um pouquinho mais dos teus ensinamentos através do teu Evangelho, Senhor. Através desta reunião que nos acolhe tão bem. Gratidão, Senhor, por poder estar aqui e receber as tuas bênçãos, os teus bálsamos, que nos ajudam nessa caminhada terrena, no nosso refazimento físico e espiritual, dando-nos a certeza da nossa melhora, Senhor. Porque sabemos desse banquete que foi preparado com tanto carinho para nos receber. E por isso, só temos a te agradecer pelo muito que já estamos recebendo desde o momento que aqui chegamos. Gratidão, Senhor. Mas queremos te rogar que essas vibrações, esses bálsamos, essas energias que nos rodeiam, se estendam a toda essa humanidade que tanto precisa de ti. Que alcance cada lar, Senhor, cada irmão. Se ele estiver também no hospital, nos asilos, nos manicômios, nas casas de recuperação, nos orfanatos, nos hospitais, nas penitenciárias. Enfim, Senhor, aonde tiver um irmão, que ele possa ser socorrido pelos teus missionários da luz. E que possamos todos juntos caminhar para a frente e para o alto, com a certeza de que dias melhores virão, com a tua bênção e com o teu amor. E assim, Senhor, envolvidos em tanto amor, nós te pedimos a permissão para iniciarmos a reunião de fluidoterapia da noite de hoje, te dando graças por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ouvir agora a nossa irmã Cristiane, com a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos. Sempre uma alegria falar do Evangelho, né? E hoje a gente tem o capítulo 12, intitulado Amai os vossos inimigos. Fácil, né? Pagar o mal com o bem. E diz assim o trecho retirado da Bíblia: Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Amar ao que nos ama é tranquilo, é algo que todo mundo faz.
Mesmo aquelas pessoas que a gente vê que estão assim à margem daquilo que é socialmente aceito, né? Eles amam os seus queridos, os seus filhos, os seus mais próximos, né? Agora, amar aqueles que não nos querem bem, será que a gente consegue? É isso que Jesus nos instrui a fazer. E ele diz assim: e se saudares, quer dizer, se cumprimentares, né, somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Só que você só dá bom dia para quem te devolve o bom dia, né? Agora continua dando bom dia para quem não te responde bem? Não fazem também assim os gentios, ou seja, aqueles que não creem como eu creio, aqueles que talvez não tenham religião ou que pensem diferente de mim, não fazem a mesma coisa? Tratam bem aqueles que os tratam bem? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 20, 43 e 47. E ele continua, no item 2. E se vós amais somente aqueles que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Porque os pecadores também amam aqueles que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é que vós tereis? Porque isso mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber de volta pagamento, ou seja, se você só ajuda aquele que vai ser grato para você, de alguma forma, expressar essa gratidão, ou se emprestares o dinheiro para aquele que você sabe que vai pagar, com juros e correção monetária, né? Que merecimento você tem? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros para que se lhes faça outro tanto. Amais, pois, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem nada esperar, e tereis muito avultada recompensa, e sereis filho do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhe são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Agora ficou complicado pra gente, né? E a gente, assim, eu fico pensando por mim, né? Vou me tirar aqui pela maioria. Eu tô com um problema, eu já fico, né? A gente já fica às vezes pensando assim, ai meu Deus, me ajuda que eu não vou fazer mais isso, eu vou melhorar. A gente começa aquela barganha, né? Olha, eu sei que eu tô sofrendo, que eu tô com esse problema assim, assim, assado, mas eu prometo que eu vou ser boazinha. E aí, não, e tem também o outro lado da moeda. Nossa, eu tô passando por isso, eu devo ter feito algo de muito ruim, tô espiando. Eu devo ser tão ruim que eu tô doente. Tem gente que pensa assim, né? Caramba! Eu tenho que ser bom. E aí, esse eu tenho que ser bom, né? Vira uma coisa muito grande na vida da pessoa e ela se sente culpada quando ela não se acha boa e digna o suficiente. E ela fica pensando no quanto ela precisa ser melhor. Ou, por outro lado, ela também pode fazer assim, ó. Ah, não. Não vou ser boa nesse tanto que tem que ser bom nunca. Isso está muito distante de mim. Nunca que eu vou chegar lá. O que eu penso com essas questões que passam na nossa cabeça nesse momento? Que a gente coloca tudo nos extremos, sabe? Ou a gente acha que a gente tem que ser bom pra caramba
e aceitar tudo que acontece e não reclamar nunca e não se indignar com coisas que estão erradas, porque se eu sou bom, eu não posso me indignar, talvez, né? Ou eu acredito que ser bom é algo tão distante de mim, porque eu estou aqui dentro da minha cabeça e sei as coisas que eu penso, que eu acho que eu nunca vou chegar nesse patamar. E essas duas posições me afastam dessa palavrinha. Bom, fazer o bem, né? Então eu queria focar a nossa conversa hoje, que a gente pensasse um pouco aí, o que é ser bom? O que é fazer o bem? Para que a gente talvez possa se colocar num lugar mais adequado ao que a gente vive, ao que a gente pensa, ao que a gente consegue realizar. Certo? Eu trouxe aqui um livro que eu gosto muito, que é pelo Espírito Hamed, As Dores da Alma. E ele fala da culpa. E esse livro virou uma chavinha na minha cabeça, porque era uma criatura assim, um tanto quanto neurótica com a questão da culpa, sabe? Eu achava que eu tinha que resolver os problemas de todo mundo. Mas será que ser bom é resolver os problemas de todo mundo? E aí eu li esse texto do Hamed, eu queria compartilhar com vocês, para vocês pensarem junto comigo, se vocês se sentem mais ou menos iguais a mim. Ele diz assim: alguns de nós aprendemos que deveríamos ser responsáveis pela felicidade dos outros, usando uma postura de tomar conta, ou seja, de supervisionar, comandar, insistir, chorar, acusar, espionar, produzindo culpa em nós e nos outros e pedindo intervenções milagrosas a fim de redimirmos e salvarmos as almas dos nossos entes mais queridos. Muitos indivíduos trazem um comportamento psicológico inadequado, adquirido desde a mais tenra idade pela longa convivência com familiares difíceis e criaturas problemáticas que se diziam incapazes de se cuidar e se defender. Em decorrência disso, essas crianças, na época, assumiram responsabilidades que não lhes pertenciam e, para que pudessem sobreviver emocionalmente no lar em desajuste, aprenderam a vestir a túnica de super-heróis, tentando satisfazer e suprir as necessidades da família e se culpavam quando não conseguiam resolver esses problemas. Ou seja, em alguns momentos, a pessoa que vivenciou essa necessidade de ajudar, de supervisionar, de fazer o bem naquele círculo familiar, mesmo estando em tenra idade, assumiu para si a responsabilidade pela felicidade do outro e acabou tirando do outro a possibilidade dele crescer, dele amadurecer, tomando para si tudo aquilo que o outro precisava realizar para crescer. A gente tem uma criança aqui presente que deve ter uns 4, 5 anos. Se ela ficar sem paciência, porque ela está no salão cheio de adulto, com uma senhora na frente falando, alguém vai se surpreender por conta disso? Óbvio que não. É esperado que ela perca a paciência, não é mesmo? Não é por isso que a mãe não está instruindo, tentando, conversando, educando, acompanhando, não é mesmo? Não é porque há uma criança entre nós, em algum momento, em qualquer lugar, e que a gente espera que ela tenha comportamentos A, B ou C, que a gente não vai instruir.
Por exemplo, um espírito numa sala mediúnica trouxe uma manifestação, né? Veio conversar conosco. Esse espírito é um espírito infantil. Se eu estou numa sala mediúnica, por exemplo, o que eu espero? Que aquele espírito tenha, independente da idade, porque é um ser imortal, e como ser imortal não tem faixa etária, quem tem faixa etária é meu corpo físico, ele vai ter uma mente, talvez infantil ou não. Eu espero que ele ou tenha vindo buscar auxílio, ou tenha vindo trazer uma instrução. Concordam comigo? Eu preciso ter esse olhar. Muitas vezes a gente recebe irmãos que vêm querer bagunçar as nossas reuniões. E como é que a gente recebe esses irmãos? Com raiva? Alguém ensina alguém na base da raiva? Não. Mas com firmeza, com limites claros, com palavras simples, sim, mas palavras que possam servir para despertar ele ou ela que ali veio com um propósito. Então, tudo que acontece ao redor de nós tem a função de nos instruir. Se a gente é espírita, né, a gente acredita em algumas coisas. Por exemplo, Deus. Espíritas acreditam em Deus. Espíritas acreditam em espíritos. Reencarnação. Todo mundo que é espírita acredita em reencarnação. Para por aqui. Se você acredita em reencarnação, você acredita em planejamento reencarnatório. Se você acredita em planejamento reencarnatório, você sabe que você veio aqui resolver alguma coisa. Ou seja, você veio aprender. Veio aprender. Ponto. O que você veio aprender? Olha para a sua vida. Não precisa lembrar do passado. Não precisa fazer terapia de vidas passadas. Olha bem para a sua vida. Reflete nas suas questões. Veio aprender? Vou botar aqui uma palavrinha para a gente voltar para o Evangelho. A gente veio aprender a amar. Amar. Só que muitas vezes a gente esquece que amar é dar limite. Que amar é levar para vacinar, mesmo que a criança chore. Corta o coração, né? Dói. Alguém já levou a criança para vacinar? Gente do céu, eu dava com meu marido segurar. Tinha coragem não, eu falava segura. Ou coisa ruim. Mas vai deixar sem tomar vacina? Vai, né? Vai ficar doente. Né? Então, assim, com certeza, aquela criaturinha, naquele momento que você levou ela para tomar vacina, se ela souber palavrão, ela vai dizer. Se ela conseguir bater, ela vai bater. Se você não tiver conversado com ela muito bem, ela vai tentar argumentar com você, vamos voltar outro dia. Né? Ela vai tentar se defender de tudo que é jeito possível e imaginável.
Agora imagina a gente que às vezes esquece que é espírito vivendo uma experiência breve na carne, que tem por fim aprender alguma coisa. Aí a gente esquece mesmo, né? Principalmente quando o calo aperta, quando tá doendo, quando a gente tem vontade de fugir. A gente tenta argumentar com Deus e fala assim, ó, não tá dando não, tá doendo muito. Dá para parar? É isso. Principalmente quando a gente fala a respeito daquilo que a gente não pode controlar. E dá para controlar a vida? A vida é, algo que te surpreende todo dia. Todo dia o sol nasce, Todo dia é um presente. Mas interessante dessa coisa do presente, De ser um presente a cada amanhecer, é que é a única... É o único momento que você pode fazer alguma coisa. Não dá para voltar atrás, Dá para voltar lá atrás? Pegar aquele xingamento que você já proferiu, aquilo de mal que você já fez, aquela dor, daquela pessoa que você causou e voltar lá e tirar? Não dá. Dá para você fazer diferente lá na frente? Não sei. Não sei se eu vou acordar amanhã. A única coisa que eu sei é que eu tenho hoje, agora. O que eu posso fazer hoje, agora? Nesse momento. Ser a melhor pessoa que eu posso ser. Há pessoas que pisam no nosso calo, É tão difícil ser simpático com elas. Poxa, eu brinco assim, Os meus mais próximos, mais chegados me conhecem. Mas ele tá rindo ali já por antecipação. Eu sou tão fofa, por que não gosta de mim? Impossível. Nessa brincadeira, A gente fala assim. Mas a verdade é que as pessoas nem sempre vão gostar da gente. Não gostaram de Jesus. Vão gostar da gente? Aí eu gosto da fala dos jovens, que eles dizem assim: não traz para o coração. Você não vai resolver essa questão. A única coisa que você pode resolver é isso que está aqui dentro. E no fundo, fazer o bem, sintonizar no bem, é não carregar essa dor que o outro despertou no seu coração. Então, como eu já ganhei um cartão pequenininho, que eu não vou mostrar para vocês 5 minutos, eu queria dizer para vocês, para finalizar o nosso pensamento de hoje, que vai ser proferida uma prece e a gente vai lá para a sala de passe receber o nosso tratamento. Que o nosso tratamento hoje seja a sintonia com o bem que a gente realmente precisa sintonizar para se transformar. E que a gente consiga se perdoar das coisas que já fez para poder sintonizar melhor no bem adiante. Porque a gente só está caminhando no rumo do melhor que podemos ser. E é assim, é um pouquinho todo dia. Muito obrigada, muita paz a todos e que a gente consiga sintonizar nesse bem que está cintilando aqui dentro dos nossos corações, doido para desabrochar. Tá bom? Gratidão, Senhor, por esses minutos que passaram tão rápidos, mas que foram fundamentais para cada um de nós.
com mais esse encontro com o Teu Evangelho, que nos convida, Senhor, a amar. E vamos compreendendo cada vez mais que precisamos sim nos incluir nesse amor, para que ele cresça em nós e possamos oferecer ao outro o que temos de bom, o amor. Que viemos mais uma vez aprender contigo, a nos fortalecer, a nos despertar, a nos convidar para o dia que ainda não terminou e para o próximo que vai começar. A amar. E esse amor que se transforma em amor paciência, em amor perdão, resignação. Tantas formas que esse amor se expressa. Gratidão, Senhor, pelo muito que recebemos na noite de hoje. Que possamos sair daqui renovados, fortalecidos, melhores do que aqui chegamos. Porque o teu amor, ele é leve, é calmo, é tranquilo. Muito obrigado, Senhor. Queremos também agradecer a essa espiritualidade de luz que aqui se encontra, os nossos dirigentes, os nossos mentores, que tanto fazem por nós, com muito amor. E assim, Senhor, te pedimos a permissão para encerrarmos essa primeira parte da nossa reunião, mas te rogar que continue conosco no momento do passe, onde todos os bálsamos e energias e remédios espirituais continuarão sendo oferecidos no momento do passe. Gratidão, Senhor, por tudo que nós somos, por tudo que nós temos e por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.